Olá, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do nosso Senhor. Quero dar continuidade, irmãos, ao meu programa de pregações e hoje dar início então aos estudos na carta de Tiago. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 8. Tiago, capítulo 1, verso 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, que o Senhor nos abençoe. Como de costume, como estamos iniciando um novo livro, quero dar algumas informações, tá certo? Desse livro. Então, essa carta de Tiago, ela tem algo interessante. Ela foi uma das últimas a serem aceitas no cânon. Havia algumas dificuldades por parte de alguns. Ela não era rejeitada, mas negligenciada. O próprio Martinho Lutero, teve dificuldades de reconhecê-la como uma carta canônica em algumas partes, mas já Agostinho não tinha essa dificuldade. Então, algumas informações dessa carta. O autor, Tiago, é o irmão de Jesus. É certo que a família de Jesus não aceitou o ministério dele no começo, né? Mas Tiago, após a morte de Jesus, morte e ressurreição, ele passa então a abraçar essa fé, se torna um dos principais líderes da igreja naquele contexto. De acordo com Atos, a gente percebe isso. Interessante também como ele se autodenomina servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele não se diz um apóstolo, apesar que Paulo faz isso na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 19, Paulo fala que Tiago, ele é um apóstolo, mas aqui ele se apresenta como doulos, um servo, um escravo de Jesus. Tiago, ele foi morto em torno de 62 depois de Cristo e pelo simples motivo de não aceitar, negar a fé em Jesus. Ele morreu então apedrejado pelos fariseus. Então, um homem que no início do ministério de Jesus não acreditou, morre por não querer abandonar essa fé. Esse homem escreve a esse povo, diz aqui a epístola escrita aos judeus, às 12 tribos da dispersão. Não havia mais essas tribos, elas já não mais existiam. O povo estava espalhado pela Palestina e Tiago então alcança essas pessoas. São judeus por conta de algumas palavras que ele usa na carta, inclusive palavras como doutrina, infiéis, sinagoga. Então ela é direcionada a judeus e possivelmente a pobres. De acordo com o capítulo 2 e capítulo 5 percebemos isso. Outro contexto que está envolvido aqui na escrita dessa carta é um contexto de perseguição. Por isso ele fala de provações, ele fala de perseverança e certamente uma outra preocupação de Tiago
é com o mundo entrando na igreja. Por isso ele fala no capítulo 1, guarda-te para que você mantenha incontaminado do mundo. No capítulo 4 ele fala, cuidado, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então esse é o contexto de forma básica e geral que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora entrando no tema que vamos trabalhar aqui dos versos 1 ao 8, é interessante, irmãos, precisamos aprender que as vicissitudes da vida nos levam a crescimento. As lutas, as provações, as dificuldades da vida, elas nos proporcionam a oportunidade de crescer. Nós estamos vivendo em um período de adversidade, é certo, mas a vida da gente, ela é marcada por adversidades. Toda a nossa vida é marcada por adversidades. Por exemplo, quando a gente observa um bebê, é interessante, a própria concepção já é uma adversidade, é uma luta. O nascimento de um bebê é uma luta, é uma grande adversidade. O desenvolvimento dessa criança é uma adversidade também. Por exemplo, a gente não consegue imaginar, né? Mas pensa numa criança ouvindo os seus pais falarem e não entenderem nada daquilo. Ela tentando se expressar também e não consegue, através do choro, ela é uma forma dela se expressar, mas o pai acha que é cólica ou então acha que é fome e às vezes é uma dor. Olha só como é uma dificuldade, não é isso, pai, não é isso, pai, mas ela não pode dizer isso. O desafio de andar olhando para um pai e para outras pessoas, como é que esse povo se locomove desse jeito e eu não consigo? O desafio de falar. Então, irmãos, percebam que a nossa vida ela é marcada por adversidades, por lutas, né? Então, certamente não foi fácil para você chegar até aqui, na idade que você está. Se você é um adolescente, várias adversidades você passou, seja você um jovem, um adulto, um idoso, todos nós passamos por adversidades. Passamos por uma agora, mas temos muitas ainda que nós vamos passar. Na semana passada eu frisei um pouco sobre essa adversidade que é essa pandemia. Hoje eu não gostaria de falar tanto sobre isso, mas o contexto fala sobre provações. Penso, Deus, que a ideia, irmãos, que a ideia central desse texto é as necessárias vicissitudes da vida e a importante sabedoria de Deus para superá-las. Vou repetir. As necessárias vicissitudes da vida e a importante sabedoria de Deus para superá-las. Esse texto revela verdades sobre as provações e como passar por elas. E eu gostaria de compartilhar duas verdades com vocês. E a primeira verdade é que a provação, ela é didática. Olha só o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Quando falo didático, por exemplo, podemos já aprender com essas duas primeiras palavras, meus irmãos. Há algo a ser ensinado aqui, sabe o quê? O pastor que cuida. Tiago, ao escrever essa carta, ele escreve com um tom pastoral. Ele se importa com aquelas pessoas, ele se preocupa com aquelas pessoas. Há um tom pastoral nessa carta e nessas duas palavras, meus irmãos. Ele usa isso nessa pequena carta 14 vezes. 14 vezes ele repete essa expressão, meus irmãos. Sendo que 3 delas, ele ainda acrescenta a qualificação, meus irmãos amados. É um tratamento afetuoso, que denota esse tom pastoral. Irmãos, nesse tempo de crise, certamente será um tempo revelador. Por quê? Verdadeiros pastores vão sobressair nesse contexto. Agora será a oportunidade da gente ver quem são aqueles que se dizem pastores e não são, e aqueles que são pastores. Aqueles que foram instituídos pelo Supremo Pastor para zelar da sua vida. É didático porque a gente vê o cuidado de um pastor. É didático também porque ele fala sobre a alegria por causa da provação. Veja bem,
tende por motivo de toda alegria. Interessante aqui, querido, é que não é uma alegria apesar da provação. Não é assim que Tiago diz. Tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Perceba, meu querido, que o apóstolo, ele quer dizer que a alegria, ela deve brotar da provação. Com a provação, nós devemos ter alegria. Então, é ter alegria por causa da provação. É uma ordem que Tiago dá para que se torne uma atitude minha e daquele povo, e sua. A atitude de ter alegria no meio da provação. Eu sei que isso não é algo natural, ao olharmos provações e pensarmos em alegria. Não é algo natural, porque a provação não é algo aparentemente agradável, mas é isso que o apóstolo está dizendo. Tenham alegria, toda alegria. É interessante como ele diz, né? Toda alegria, o passardes por provações. A palavra que foi usada por Tiago aqui, no grego, ela tem duas conotações. Ela pode ser essa provação, que é uma atração interna ao pecado. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo 6, 9. Se você quer ficar rico, cuidado para que você não caia em tentação. Então, ela pode ser algo interno ou pode ser as aflições externas. Seja interno, seja externo, o apóstolo diz, tenha por motivo de toda a alegria. O passardes por várias provações. Irmãos, o desafio é que não são apenas algumas provações. O autor diz várias provações, ou seja, não serão poucas. Desculpem, a questão não é se vamos ter lutas e provações, não é isso. O certo é que teremos, a questão é quando teremos as provações. Quando nós vamos passar por essas provações, mas é certo que elas virão, é impossível nós não as termos. E nós veremos ainda um pouquinho para frente o porquê de passar por essas provações. Um convertido não pode pensar que a vida cristã, ela será fácil. Alguém que é crente, fiel ao Senhor, não pode pensar que a vida cristã, ela vai ser fácil. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que a nossa vida cristã, ela não será fácil. Por isso precisamos aprender a ter alegria em momentos assim. Olha o que o próprio Jesus disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Estava lendo em Atos, quando Paulo foi apedrejado, logo no começo do seu ministério, foi tido como morto depois do seu apedrejamento, mas eu achei incrível o que Lucas relata sobre o que Paulo faz após o apedrejamento. Olha o que diz, fortalecendo a alma dos discípulos. Olha a postura de Paulo depois de uma grande provação, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. O texto ainda continua dizendo, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Percebem? Após o apedrejamento, Paulo diz, olha, essas tribulações, elas fazem parte. O importante é que nós, através delas, nós vamos entrar no reino de Deus. Por termos nascido, irmãos, nós já teremos lutas, teremos provações, nós teremos então doenças, acidentes, decepções, mortes, desemprego. Passaremos por várias tribulações. Olha o que diz Pedro, que aumenta não apenas essas tribulações por termos nascido, por sermos seres humanos, mas por sermos crentes. Por sermos crentes,
nós passaremos por tribulações. Pedro diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Lutas, por sermos crentes. Certamente temos passado por lutas assim. Meus irmãos, Tiago vai dizer então sobre alguns problemas nessa carta que depois nós vamos estudar. Mas ele vai falar sobre doenças, vai falar sobre finanças, vai falar sobre perseguição. E independente da aprovação, o que ele diz é: passe tudo isso com regozijo, com alegria. Quando ele usa a expressão ter por motivo, é a mesma ideia de considerar. O que Tiago está dizendo é: considere que você deve passar por várias tribulações e passar com alegria. É didático, porque a aprovação é uma oportunidade para aperfeiçoar a nossa fé. É o que ele diz aqui. Olha só a continuação do verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações são oportunidades para nós aperfeiçoarmos a nossa fé, ou seja, crescermos. Se a sua e a minha fé ela não for testada, nós não cresceremos na nossa vida cristã. É importante a nossa fé ser testada, e ela vai ser testada através de quê? Das provações. Olha só o que diz Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Os apóstolos, eles eram convictos de que as provações, elas eram benéficas. Essas palavras são para que nós entendamos, meus irmãos, que todas as nossas provações, sejam elas quais forem, elas são benéficas, porque nelas nós podemos crescer e aperfeiçoar a nossa fé. Nós podemos ter plena convicção que a aprovação ela é algo a favor do cristão e não contra o cristão. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 8, verso 28, texto conhecido dos irmãos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisa boa nós sabermos que toda aprovação ela vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por que nós entendemos que devemos passar a aprovação com alegria, sabendo que essa aprovação ela vai fazer com que a nossa fé cresça por causa do futuro? Quando nós olhamos no verso 12, olha o que ele diz, não lemos essa parte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. As nossas provações, por mais duras e longas que elas sejam, meus irmãos, todas elas um dia acabarão e nós iremos nos encontrar com o Senhor depois de aprovados e receber a coroa da vida. Por isso Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nada pode se comparar ao peso de glória que está reservado para nós. Há uma frase de um comentarista que achei interessante. Ele diz o seguinte: o sofrimento é o meio através do qual a fé, testada no fogo da adversidade, pode ser purificada e então fortalecida. Certamente, as provações fortalecerão a nossa fé. Perseverança é o objetivo deste processo de teste. Olha só o que diz o verso: ora, a perseverança deve ter ação completa, e no verso 3 diz: porque ela produz perseverança. A perseverança ela tem a ver com essa espera, com essa paciência, com a firmeza, com a determinação. E as provações nos levam a isso. Quantas provações nós passamos, e são elas tão longas,
e nesse processo temos a oportunidade de exercitar. É um grande exercício, o exercício da perseverança. A perseverança ela é exigida de um cristão. A gente vê isso em Lucas, através de Jesus, vemos em Apocalipse, Romanos, Pedro também fala sobre isso. Eu quero pensar um pouco no contrário da perseverança, que é a precipitação. Aquele que não tem paciência e não persevera, ele se precipita. E a precipitação é uma inimiga enorme da paciência. Olha como as suas consequências são danosas. Aqueles que não conseguem perseverar nas provações, como sofrem, como é danoso a eles. Abraão com Agar, lembram? Abraão não soube esperar. Deus havia dito para ele: eu vou lhe conceder isso, mas Abraão, na sua precipitação, ele e Sara têm uma ideia que acreditavam ser mirabolante, e aí então, toma aqui Agar, é através de Agar que Deus vai lhe conceder esse filho, Abraão. Não é. Sara achou assim, mas não era assim. Precipitação por parte de Abraão. Lembra de Pedro? Quando ele corta a orelha do soldado Malco, precipitado. Jesus diz: para que isso? Por que você fez isso? Será que você não entende, Pedro? Se eu quisesse, eu pediria que anjos do céu me livrassem disso. Não seja precipitado. E Jesus ali executa a sua última cura. Jacó, ao comprar o direito de primogenitura, nós estudamos recentemente, quando estávamos juntos aqui, né? Precipitado, porque a promessa de Deus já era que Jacó seria o abençoado, mas ele se antecipa, aproveita de uma necessidade do irmão, depois vai lá e engana o pai. Precipitação. Lembram de Jefté? Deus já havia dito: Jefté, eu vou te abençoar, você vai ser o homem usado por mim. E aí ele faz um voto precipitado. A precipitação ela é inimiga da paciência, da perseverança. É didático porque a aprovação tem uma ação completa, verso que eu já li. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. A palavra grega, teleios, tem a ideia de perfeito, como a gente vê aqui na tradução, de completo, mas há uma terceira palavra, maduro, que inclusive foi usada pela tradução da Bíblia NVI. Então, na NVI, a ideia é: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e íntegros, em nada deficientes. As nossas provações que vão produzir perseverança, a perseverança deve produzir em nós uma ação completa. E que ação é essa? Nós nos tornarmos maduro. Sabe qual é o resultado de uma aprovação? O final de uma aprovação? Crente maduro. Toda aprovação dada por Deus é para que a gente se torne um pouco mais maduros. Nós amamos os nossos filhos, meus irmãos. Sei que vocês que são pais amam seus filhos, e o nosso amor por eles cria em nós um desejo. Qual é? Que eles cresçam e amadureçam, não é? Tem aquele desejozinho nosso de ter a criança mais tempo com a gente, né? Quando vai chegando aos seus 12, como eu lá em casa, minha filha Sofia com 12 anos, aí a gente já começa: meu pai parece que está perdendo, né? Mas o meu desejo é que a minha filha, ela amadureça, ela cresça, continue crescendo. Esse é o nosso desejo como pai, como pais que somos, e é o mesmo desejo do nosso Deus. Deus espera que nós cresçamos, Deus espera que nós nos tornemos maduros. Olha o que diz Mateus 5,48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo: sejam maduros, porque o Pai Celeste é maduro, Ele é perfeito. Colossenses 1, 27 e 28,
Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem que em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito, ou seja, maduro. Sabe, meus queridos, não é a nossa idade de vida cristã que vai definir a nossa maturidade cristã. É possível se ter 50 anos de vida cristã e ainda ser um menino na fé. Não cresceu, não amadureceu, é um crente mimado, é um crente birrento, melindroso, e foi melindroso a vida inteira. 50 anos de vida cristã, mas não cresceu. É possível ter muito tempo de vida, mas não crescer. Por outro lado, como é gostoso ouvir, por exemplo, já ouvi algumas vezes de crentes com muitos anos, décadas na igreja, e depois de 3, 4 décadas servindo ao Senhor, eles chegam à conclusão, agora eu estou entendendo o que é o Evangelho, como está sendo bom isso para mim. Quantas vezes já pude ouvir isso? As provações, elas servem então para nos moldar. Olha só, quando nós olhamos algumas pessoas, mencionei Abraão, Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, antes de lhe dar um filho. 25 anos o Senhor trabalhou na vida de Abraão, antes de lhe dar um filho. 30 anos o Senhor trabalhou na vida de José, antes de lhe dar um governo. Moisés, Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, antes de lhe dar a oportunidade, ou então o chamado de resgatar o povo de Deus. Você e eu temos sido preparados pelo Senhor durante a nossa vida, durante as nossas provações. E a provação é para que você se torne maduro, completo, perfeito. Olha o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe o que é isso? Uma perspectiva diferente para se passar pelas provações. E é isso que o Senhor espera de você. Seja essa provação que estamos passando, seja uma provação pessoal que você esteja passando, uma provação familiar, seja ela qual for, tenha uma perspectiva diferente. Passe pela provação com alegria, entendendo que a sua perseverança vai ser fortalecida e a sua maturidade vai ser aumentada. Disse que esse texto revela a verdade sobre as provações e como passar por elas. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que na provação a sabedoria ela é fundamental. A segunda verdade é que na provação a sabedoria é fundamental, e agora eu vou falar dos versos 5 até o 8. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, palavra sofia, do grego, se, porém, algum de vós. É interessante, achei interessante a palavra de Russell Shedd comentando esse texto. Ele diz que Tiago ele foi generoso ao dizer, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Shedd faz a menção de que todos nós precisamos de sabedoria. Se alguém precisa, todos nós precisamos de sabedoria. Eu diria, talvez uns precisam de mais, outros de menos, mas todos nós precisamos de sabedoria. Nós não sabemos lidar com as dificuldades, nem sempre sabemos lidar como deveríamos lidar com as dificuldades, com as provações, com as lutas, às vezes esmurecidos, às vezes murmurando. Será que nós teríamos a sabedoria que teve em Jó, quando depois de todas as suas perdas, ele disse, no vim, não voltarei. Isso é sabedoria. Teríamos essa mesma sabedoria? Será que nós,
diante de uma doença ou desemprego, ou seja o que for, nós iríamos adorar ao Senhor ou iríamos murmurar? Sabedoria de Jó. É interessante, irmãos, quando nós falamos sobre sabedoria, Sofia, conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Nunca foi. Pode, mas não determina ser. Nem todo mundo, nem todos que são de grande conhecimento, eles são sábios. Há quem conheça muito, mas é tolo. Não sabe tomar uma decisão, toma decisões erradas, é um grosso, mas com tanta sabedoria, é uma pessoa ignorante. Provérbios apresenta para a gente que a sabedoria ela é uma virtude que leva a pessoa a outro patamar. Olha o que diz Provérbios 8:35. Porque o que me acha, aqui está falando da sabedoria, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Tiago diz, precisa de sabedoria? Peça a Deus, peça a Deus. A sabedoria é algo que Deus tem prazer em conceder. Tiago garante aos seus leitores que se pedirem ao Senhor, Ele vai conceder. Olha como ele diz, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e vai ser dado a você. Ele conclui o verso 5. Deus não vai negar a sabedoria a quem lhe pedir. Parece que Tiago aqui fala isso pensando naquilo que está registrado em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Nada vai lhes improperar, ou seja, Ele não vai impedir, Ele dá sem reservas, liberalmente. A sabedoria, irmãos, é um presente do Espírito Santo que nos capacita a ver a história de uma perspectiva divina. Olha o que diz Provérbios 3, 13, 14 e 18. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. A pessoa só vai buscar algo que ela entende que não tem. Se você entende que precisa de sabedoria, volto à menção de Russell Shedd. Todos nós precisamos de sabedoria. Então, que a gente peça ao Senhor. Mas há uma maneira de se pedir. O texto deixa claro. Quer sabedoria? Peça do jeito certo. E qual é o jeito certo? Você não pode pedir duvidando. Olha o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pode ser de uma forma duvidosa, mas crendo que de fato o Senhor vai dar. Olha o que diz Mateus 21, capítulo 21, verso 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. Percebem que os textos nos mostram que é importante ter fé, mas não ter dúvida. A pessoa que fica dividida, ela não recebe nada de Deus. Tenha fé, confie, não fique dividido. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele ficou com a mente dividida. Quando ele encontrou-se com Jesus naquele mar, ele disse, se é o Senhor, então me chama. Ele vai. Mas depois duvida e acaba afundando na água. Por isso ele compara a onda do mar. Por quê? A onda do mar, ela nunca é a mesma. De acordo com o vento, cada uma quebra na praia de forma diferente. Por isso ele diz, não sejam como a onda do mar. Não duvidem, não fiquem divididos. A palavra ânimo dobre tem literalmente essa ideia. Uma alma dividida, um pensamento
dividido. Não tenha um pensamento dividido. Olha que Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de forma completa. Mateus 22, 37. Quero concluir, queridos, esse texto. Nosso tempo está já ao fim. Vida sem problemas tende a uma vida fraca. As nossas adversidades, elas nos tornam mais fortes. Árvores que sobrevivem a tempestades, elas se tornam mais fortes, mais seguras e mais firmes. A gente não aprende que criança criada no chão, na terra, ela cria mais anticorpos? As dificuldades, elas nos moldam e nos fazem crescer. Os problemas, eles podem ser benéficos quando nós olhamos numa perspectiva divina. Precisamos de sabedoria para enxergar as oportunidades de crescimento. E, por último, pedir sabedoria com fé, em nada duvidando. Temos o exemplo de Salomão. Salomão pede ao Senhor sabedoria e o Senhor lhe concede. Que Deus lhe abençoe, querido. Seja qual for o momento de provação que você esteja passando, além desse que todos nós estamos passando da pandemia, independente, passe com alegria, para que a sua perseverança seja fortalecida e você amadureça. Se precisar de sabedoria, peça ao Senhor, Ele vai te dar e não vai negar. Que Deus abençoe você grandemente. Um abraço, meu querido.